voltando aí para o nosso slide, a relação homem-ambiente, tá, envolve dois aspectos. Quais são eles? O aspecto físico. A ergonomia preocupa-se em como a pessoa se confronta com os aspectos físicos de seu local de trabalho, onde inclui mesas, cadeiras, máquinas, computadores e espaço de trabalho. O aspecto físico, no que trata a ergonomia, é muito importante. Como eu já falei para você, a questão de um mobiliário correto, o layout, tá? O layout de colocação desses mobiliários, o tipo de mobiliário, se ele está realmente oferecendo uma condição satisfatória de conforto para aquele trabalhador. Então, essa questão, esse aspecto físico dentro da relação homem-ambiente, no que se trata em ergonomia, ele é muito importante. E o segundo aspecto é o aspecto das condições ambientais. Então, ele vai ver a questão física, tá? Ou seja, ambiente físico, aspecto físico, e as questões de condições ambientais. Envolve como uma pessoa relaciona-se com as condições ambientais de sua área de trabalho, como temperatura, iluminação e barulho. A ergonomia em si, né, tem esses dois aspectos aí, o físico e o de condições ambientais, mas ela envolve um conjunto, né? Por exemplo, o ambiente. A temperatura, se está muito quente, por exemplo, um digitador, ele não vai poder estar digitando num ambiente muito quente e nem muito frio, porque o frio também vai fazer mal às articulações, tá? O frio vai fazer mal às articulações, pode trazer artrites e outros problemas provenientes da temperatura muito baixa. E o calor também vai trazer suor excessivo, né, sudorese, entre outros. Iluminação pode trazer problemas aí de acuidade visual, dificuldade na compreensão das tarefas e outros. E o barulho nem se fala. Barulho, ou seja, o ruído, traz estresse, dentre outros problemas, tá, que podem ser causados pelo ruído, como nós já estudamos. Aí eu tenho a questão da ergonomia organizacional, ou seja, a ergonomia no trabalho organizacional. A ergonomia nas empresas tem como objetivos principais possibilitar conforto ao funcionário, tá? Aquilo que eu lhe falei, a ergonomia ela visa a adaptação psicofisiológica do homem ao trabalho ao homem, tá? Então, ela visa possibilitar conforto ao funcionário, prevenir os acidentes de trabalho também, tá certo? Com certeza, ela tem essa visão e evitar o aparecimento de patologias, ou seja, doenças decorrentes de cada tipo de trabalho, aumentando a eficiência laboral dos empregados e colaboradores. Então, como eu falei e vou voltar a falar, a ergonomia é um conjunto de ações, tá? Então, a ergonomia organizacional ela aplicada nas empresas, direcionada para as empresas, ela tem essas funções e principalmente de possibilitar conforto aos funcionários e também de evitar acidentes de trabalho. Aí eu venho para postos de trabalho. O posto de trabalho é dos objetivos de estudo, dos objetos de estudo da ergonomia. Tá? Existe uma coisa chamada análise de posto de trabalho, que é algo muito complicado de fazer. Tá? Quem faz esse tipo de análise são profissionais especializados em ergonomia. Aí você pode perguntar, professor, eu como técnico de segurança posso fazer uma análise de trabalho? Pode, desde que você tenha um conhecimento e uma especialização em ergonomia, porque essa aula que nós estamos tendo é uma aula, tá, de conhecimento, para que você saiba o que é a ergonomia, mas a ergonomia é uma ciência muito profunda, tá? Muita coisa, muita água tem para passar por debaixo da ponte, para que eu possa ter um conhecimento bom de ergonomia, tá certo? Então, ergonomia é uma especialização que nós chamamos, né, uma pós-graduação. Tem pessoas que fazem engenharia ou então fazem enfermagem e vai se pós-graduar em ergonomia para fazer essa questão. O estudo do ambiente de trabalho, tá, é função da pessoa que lidar com essa parte de ergonomia. Hoje nós temos muitos fisioterapeutas especializados em ergonomia. Tá? A fisioterapia é uma ciência que se adaptou, é uma profissão que se adaptou muito bem
a área de ergonomia, tem trabalhado muito com isso. A educação física também, tá? Os profissionais educadores físicos também têm se pós-graduado nessa questão de ergonomia. Você tem algo também que nós vamos falar, né, que é uma ação preventiva, que é a ginástica laboral, que são ginásticas, exercícios realizados no ambiente de trabalho, visando justamente a prevenção de doenças relacionadas a problemas ergonômicos, de postura e outras coisas mais, né? Fadiga muscular e outras coisas mais. Então, algumas profissões, essa especialização de ergonomia caiu como uma luva, certo? Então, caiu como uma luva. Um grande exemplo é a fisioterapia, a terapia ocupacional. Conheço alguns terapeutas ocupacionais também que têm especialização em ergonomia e assim sucessivamente. Então, voltando para o nosso slide, a questão do posto de trabalho, como eu falei, tá? Ele vai visar o estudo geral, tá? Contempla os enfoques básicos, o tradicional e o ergonômico. Aí esses estudos contemplam dois enfoques básicos, o tradicional e o ergonômico. O primeiro baseia-se principalmente no estudo dos tempos e movimentos, visando a redução do tempo gasto pelo funcionário na execução das tarefas. Tá? Então, são dois tipos de estudo, tá? Básico. O estudo contempla dois enfoques básicos, o tradicional e o ergonômico. Então, o tradicional vai ver a questão do tempo, tá? Gasto pelo funcionário para a questão de digitar, para a questão de produzir. Já o segundo estudo vai visar o ergonômico, tá? Prioriza a diminuição das exigências biomecânicas através da busca pelo menor esforço e movimentação por parte dos trabalhadores. E é nele que vamos manter o nosso foco, ou seja, o estudo ergonômico, o estudo do posto de trabalho visando essa parte ergonômica. Ele visa a questão da adaptação biomecânica, tá? Os aspectos e exigências biomecânicas no que diz respeito à questão de trabalho, aquela atividade laboral que o trabalhador está desenvolvendo. Que você observa, por exemplo, o digitador digitando. Nós pensamos que ali não está fazendo, não tem problema nenhum, não está fazendo mal nenhum aqueles movimentos repetitivos que ele está executando. Mas, deixando claro, tá, que ali tem muitos problemas biomecânicos, problemas de postura, problemas de repetitividade, né, que com o tempo, ele pode não estar sentindo agora, mas com o tempo, ele vai começar a sentir, tá? Problemas de tendinite, problemas de inflamação nos extensores dos dedos, tá? Então, o problema de tendão, o problema de Ler-Dort, a Ler-Dort, ela começa com uma simples dor, com inclusive as dores, tá? E os sintomas são bem parecidos e às vezes eles vão e voltam. Mas vai ter uma época, vai ter uma fase da doença que atividades simples de ser realizada você não vai conseguir, por exemplo, como o de pentear o cabelo. Tá? Existem casos de pessoas, de trabalhadores que começaram a ter, tá, Ler-Dort, não trataram como se deveria ser tratado, que se você detectar precocemente a Ler-Dort, havendo um tratamento, você vai conseguir, tá certo? Que essa evolução não seja, que ela não evolua com tanta veemência. Seguindo aí o slide, os postos de trabalho devem ser projetados de acordo com a tarefa que deverá ser desempenhada. Além disso, o projeto do posto de trabalho deve considerar também as medidas antropométricas, tá, dos possíveis ocupantes do tempo. Antropometria, que é justamente as medidas necessárias de adaptação ao corpo humano, tá? Medidas antropométricas, que nós chamamos, é o estudo, tá, da questão das medidas que vão se adaptar ao seu corpo. Percebe-se que atualmente algumas organizações têm se mobilizado no sentido de melhorar as condições de trabalho já existentes nas mesmas. Hoje em dia, como se fala, a ergonomia e a preocupação pela melhoria das condições de trabalho, pela melhoria dos postos de trabalho, é algo assim bem presente,
né? Como nós falamos no início, hoje a ergonomia é a qualquer luxo do momento no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador. O posto de trabalho deve sempre que possível diminuir os esforços físicos do trabalhador no desempenho de suas tarefas, proporcionando um melhor acesso aos instrumentos de trabalho que devem estar na envoltória de alcance do empregado.